Quantos encontraram, digam amém. Amém. Eclesiastes 7, versos 1 e 2. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam no seu coração. Eclesiastes 2 Timóteo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque demais me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-me-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também envio Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Querido Deus e eterno Pai, nos envolve com a Tua presença nesta noite, e que possamos receber o que o Senhor preparou para nós, e que venhamos oferecer o nosso culto ao Senhor, que possamos abrir a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso entendimento, para receber o que Tu queres. Nós Te louvaremos, Senhor,
nos blinda com teu poder, com a tua presença, e nós te rendemos graça nessa noite, e te louvamos, e te glorificamos, e te exaltamos, e te engrandecemos. Amém. Graças a Deus. Nós estamos diante de uma passagem bíblica que, em seu campo de destacar, está expressando as ações de um homem de uma forma amplamente diferenciada. Em Eclesiastes 7, no versos 1 e 2, a Bíblia está falando através do sábio Salomão acerca da morte. No versos 1, ele frisa que o dia da morte de alguém é melhor do que o dia do seu nascimento. Isso volta-se acerca de reflexão. No versos 2, ele diz que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa aonde há banquete. Em seguida ele expressa o porquê. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam em seu coração. Em outras palavras, ele está falando acerca de reflexão sobre a vida e sobre a morte. Baseado nos versículos que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 4 e em Eclesiastes 7, versos 1 e 2, nós vamos estar falando nessa noite ao seguinte tema: as últimas palavras antes da morte nos faz refletir. As últimas palavras antes da morte nos faz refletir. Antes de uma pessoa morrer, além de suas vestes, de seus utensílios, de seus bens, das lembranças em memória, o que mais fica gravado em nossa mente, em nosso coração, são as suas últimas palavras. As suas últimas palavras é o que fica destacado amplamente em nossa consciência. Os versículos que nós lemos em 2 Timóteo 4 está frisando as últimas palavras do apóstolo Paulo. E aqui nós fazemos uma reflexão. Se nós soubéssemos que a morte está mais próximo do que nunca, ou se tivéssemos a consciência de que teríamos poucas horas, ou somente poucos dias de vida, quais seriam as nossas últimas palavras? Quem sabe muitos dentre nós diriam palavras que deveriam ser ditas não somente nos últimos dias, mas todos os dias. Porque tem gente que não diz um eu te amo, tem gente que não diz me perdoa, tem gente que não diz eu lhe perdoo, tem gente que não diz eu sinto a sua falta, tem gente que não diz venha me visitar, mas no momento final expressariam
estas palavras. Paulo deixou destacável. E nós devemos aprender muito com estas últimas palavras que o apóstolo Paulo destacou. E eu quero, na simplicidade, aprofundá-las com os irmãos nesta noite. No versículo de número 2, Paulo destaca com muita propriedade a Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Havia uma responsabilidade sobre Paulo. Ele já pregava, repreendendo, exortando, corrigindo a doutrina. Mas a preocupação de Paulo era: eu vou, está chegando a hora, mas alguém precisa continuar. Certa feita a palavra diz assim: não remova os limites que foram impostos pelos vossos pais. Porque, irmãos, tudo aquilo que chega em um ponto de crescimento, alguém trabalhou para aquilo acontecer. E é triste quando alguém enterra aquilo que um dia, outrora, os nossos antepassados iniciou. Então tem que dar continuidade. Paulo estava dizendo: mesmo que os tempos não sejam favoráveis, vocês têm que pregar. E com exortação, com toda longanimidade e doutrina. Quando eu leio este versículo, eu fico pensando e lembrando de Jeremias, que o Senhor certa feita havia dito a ele que ele tinha que pregar a palavra, mas eles não iriam dar ouvidos à sua pregação. João Batista sofreu isso. Outros profetas que pregaram a verdade sofreram isso. A rejeição dos ouvintes. Muitos ignoravam e nos dias de hoje ainda ignoram. Porque quando nós falamos acerca da palavra que exorta, que corrige, que repreende, é uma palavra que ela vem para o nosso próprio bem, mas muitos não entendem isso. Quando um paciente vai passar por um procedimento cirúrgico, o que tiver que ser feito, vai ser feito. Quem é de dentro de nós que gostaria de ter o seu corpo aberto, depois costurado, depois enfrentando o tempo da cicatrização? E olha que antes que cicatrize de forma completa, tem que voltar para tirar os pontos. Isso causa dor, mas é para o próprio bem do paciente. Tem que enfrentar os procedimentos. Vai doer, mas é para o nosso bem. Mas nos dias da atualidade, muitos estão fugindo da sã doutrina, da palavra, dos ensinamentos. Essas cadeiras aqui eram para estar superlotadas. Eu vi esta semana uma igreja que tinha uma fila do lado de fora de 1.500 pessoas para entrar na igreja. Não cabia mais, elas tinham que aguardar as que estavam dentro sair para elas entrar.
E o que elas estavam em busca? Revelação. Eu creio que Deus usa os seus profetas, eu creio que Deus fala em profecia, eu creio que Deus usa homens e mulheres de Deus, mas não podemos se apegar às revelações e às profecias e vomitar a palavra, rejeitar a palavra. Aleluia! Então Paulo estava dizendo claramente: pregues a palavra. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Em outras palavras, faça valer. Está chegando o dia de eu ir embora, mas você precisa continuar. Que a minha partida, que quando eu partir, não sirva de motivos, de circunstância para vocês pararem, mas sim para que vocês continuem. No versículo 6 ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Uma coisa é alguém dizer assim: eu estou indo embora para outro estado, eu estou indo embora para outra cidade. Está próximo, a passagem de avião já foi comprada. Está próximo, a passagem de ônibus já foi comprada. É tal horário. Uma coisa é alguém se despedir neste conceito. Outra coisa é alguém dizer: está chegando, está próximo. O quê? A minha partida. Partida sem volta terrena. É uma ida sem volta. Aí no versículo de número 7, ele frisa uma palavra que nos dias de hoje permeia dentre muitos. E um dia eu fui no velório de um camarada que já tinha matado uns 10. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Aí tinha uma coroa de flor em cima do caixão dele, pastor Francisco, escrito: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combateu um bom combate, acabou a carreira, só se for a carreira da polícia. Muitos usam esta frase, este versículo até os dias de hoje. Paulo estava dizendo o que ele estava vivendo. Ele resume os seus acontecimentos anteriores: naufrágios, prisões, frio, fome, nudez, traições, angústias, aflições, medo. Mas ele diz: eu combati um bom combate, acabei a carreira. Mas nem por isso é ponto final na minha fé, porque eu a guardei. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor juiz me fez dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aí olha o que ele diz no versículo de número 9: procura vir ter comigo. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí no versículo 9. Procura vir ter comigo. Devagarzinho? Depressa. Em outras palavras, se você quer me ver ainda em vida, venha logo. Mas venha depressa. O tempo passa, irmão, e a gente nem percebe. No ano de 2023, eu conversando com um amigo,
pastor e missionário. Passou uns anos aqui em Brasília. Por várias vezes subimos um monte juntos, oramos juntos, choramos juntos, adoramos ao Senhor juntos. Um rapaz vindo do Rio de Janeiro, também já havia residido em São Paulo, muito usado por Deus na palavra, na profecia, um homem cheio do Espírito Santo. Outrora viciado em cocaína, envolvido com tráfico, mas tinha feito uma aliança com Deus, e o Senhor estava usando ele. Depois de alguns anos aqui em Brasília, ele foi embora para o Pará, e ficou naquele meio ali, Pará, Amazônia, Manaus. E já há muito tempo, muitos anos, a gente não se falava. E um dia encontrei ele pelo Facebook. Havia casado, fazendo a obra de Deus, de barco para um lado, para o outro, nas aldeias, nos povoados, pregando para os índios. E quando eu vi aqueles vídeos dele, eu ficava impressionado. O verdadeiro missionário, pregando dia e noite. E eu conversando com ele, falei: rapaz, mas que obra linda que Deus está fazendo. Ele ficou muito feliz em falar comigo. E sou bispo, que saudade daquela época do monte, das orações que Deus fazia em nosso meio. Eu falei para ele: vem para Brasília, rapaz, para você pregar aqui na igreja, para a gente fazer uma obra missionária aqui. Ele disse: nós vamos combinar, e eu vou aí sim. Essa semana eu vou para não sei qual povoado, e foi falando os povoados que ele ia pregar, e depois ele ia para Belém, eu não sei para onde, ia para o Acre, fazendo a obra do Senhor Jesus. Foi alegria. Terminei de falar com ele, não se falamos mais. Quando foi hoje, eu fui fazer uma visita, e fui informado sobre o seu falecimento. Ganhou muitas almas para Cristo. Muitas almas para Cristo. Porém perdeu a batalha para a depressão. Teve uma recaída. Estava em um hotel, alguns andares acima. O prédio pegou fogo. Ele, em desespero, ele pula lá de cima. Perdeu a sua vida. Cheguei em casa, entrei no Facebook, fui procurar ele, pensando comigo mesmo: como é que pode? Um dia desses, eu estava conversando com ele aqui, pastor Hinaldo, no Facebook, um dia desses, parece que foi ontem. Quando eu entro no Facebook dele, a data da morte, janeiro de 2024. Olha o ano que nós estamos. Fevereiro de 2025. Fui olhar a data, a conversa que eu tive com ele, na onde eu ouvi as suas últimas palavras. Para mim foi as últimas palavras, porque depois eu não ouvi mais. Setembro de 2023. E eu pensando que era há poucos meses atrás. O quanto que o tempo passa e não volta mais. E eu comecei a falar com Deus, e Deus começou a falar comigo. Nós precisamos de um despertamento espiritual, nós precisamos se erguer, nós precisamos nos levantar e entender que quanto mais Deus nos usa na terra, quanto mais nos empenhamos na obra de Deus, mais ainda o inimigo de nossas almas vai criar situações para nos tirar do propósito de Deus. Lute. Combata um bom combate.
faça valer a responsabilidade pela qual o Senhor a nós confiou, queridos. Pelo amor de Deus, crente não tem que ter negócio de dar um tempo das coisas de Deus. Cristão não tem que ter essa questão de dar uma estacionada, de dar uma parada, de dar um tempo, porque neste intervalo de tempo o inimigo pode ceifar. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia! A nossa chamada em vida terrena é para fazer valer aquilo pelo qual o Senhor a cada um de nós designou. Há muitos anos atrás, meu pai foi pregar no Uruguai. Uma igreja grande. E lá a questão era assim: quanto mais Deus usava o pregador, maior era a oferta que ele recebia. Se pregasse, Deus usasse pouco, a oferta que eles abençoavam ele era pouco. Se fosse muito, era muito. Não é que eles tinham no entendimento de pagar a pregação, mas ele escolhia a oferta depois da mensagem. Terminava a mensagem, passava colhendo a oferta, e cada um estava transbordando, dizendo: Deus falou comigo, foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo, então eu vou abençoar com tanto. Naquele dia os obreiros, depois que meu pai pregou uma mensagem poderosa, lugar quente, meu pai disse que enquanto ele pregava, o paletó nas beiradas ficava pingando, parecendo, estava encharcado de suor. Lugar quente. Pregou a mensagem de mais de 1 hora de mensagem. Demônios manifestaram, foram expulsos. Curas extraordinárias aconteceu naquela noite. Pessoas vomitando câncer, vomitando tumores, demônios sendo expelidos, salvação de almas. Foi extraordinário o que Deus fez. Meu pai disse que dentro da igreja não tinha um ventilador. Falou: como é que esse povo está aguentando esse forno aqui dentro? Mas pregou a mensagem. Terminou o culto. O pastor presidente daquela igreja falou para meu pai: agora eu aguardo o senhor no gabinete, para a gente abençoar o senhor. Meu pai chegou lá no gabinete, tinha uns 4 sacos desse tamanho assim, no chão. O pastor falou: esses sacos aqui, pastor, é a oferta desta noite. Nunca tiramos uma oferta desta quantidade. Nunca. O valor que está nesses sacos é semelhante a mais de 1 ano de cooperação na igreja. E a gente não chegaria a esse valor. É para abençoar o Senhor. E Deus já havia falado com meu pai que o pastor daquela igreja estava passando necessidades, a ponto de não ter nem o que comer. Na hora que meu pai olhou para os sacos, o Deus da Bíblia falou com ele: você não vai levar esse dinheiro para o Brasil. E o que é que eu vou fazer, Senhor? Conforme eu vou lhe mandar, conforme a ordem que eu der. E assim ele fez. Ele falou: pastor, eu não vou levar 1 centavo desse dinheiro. Mas pastor, Deus mandou. 2 sacos desse dinheiro aqui vai ficar para o senhor. E os outros 2 vai ser para o senhor comprar os ventiladores da igreja. Os olhos do pastor encheu de lágrimas, ele começou a chorar e disse: eu nunca vi um negócio desse na minha vida. O senhor não quer ficar aqui congregando com a gente, não? O pastor tem que voltar, tem um compromisso no Brasil, não dá para ficar. Já pensou se uma mensagem poderosa cada noite daquele dia, missionário? Deus fez coisas grandes e extraordinárias. Porque alguém entendeu a visão que devemos pregar o evangelho em tempo ou fora de tempo, porque nós estamos nesta vida apenas de passagem. Apenas de passagem.
Por isso Paulo disse: procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, crescente para Galácia, Tito para Damácia, só Lucas está comigo. Somente quem? Lucas está comigo. Vai ter momentos na nossa vida que Deus vai afastar um monte de gente. Só vai ficar 1 ou 2 no máximo, com a gente na batalha. O que é isso, bispo? Sim. E por que é? É porque não temos amigos verdadeiros? É porque todos são traidores? Não. Tem momentos que Deus nos prova, para ver se a gente está disposto mesmo. Ele fez questão de frisar claramente: Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Aleluia. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Aí no versículo 13 ele dá mais uma demonstração, dizendo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. No versículo 4 ele traz uma observação: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele não estava dizendo: eu vou me vingar, ou alguém se vingue por mim. Não. Ele entregou nas mãos do Senhor. Só que ele advertiu: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Sabe o que ele estava querendo dizer? Tu já fica esperto, porque esse é um dos tais que não dão ouvidos às nossas palavras. Nos dias de hoje a história se repete, irmãos. Quanta gente rejeitando a palavra, rejeitando os ensinamentos, rejeitando as orientações e os aconselhamentos pastorais. Quantas famílias destruídas por não escutarem a orientação e o conselho de seus pastores. Porque o diabo, irmão, ele só quer uma brecha. Quando se dá, ele faz a festa. E eu vou falar uma coisa para vocês: o estrago é grande. É grande. Tem hora que eu fico olhando algumas situações e eu falo: meu Deus do céu, por que não ouviu os aconselhamentos? Que às vezes a gente tem um ditado de dizer: tá ruim, tá ruim. Tem gente que só abre a boca para reclamar, para murmurar: tá ruim, tá ruim. Queridos, poderia estar muito pior. Você não tem noção do que acontece por aí. Tem coisas que a gente vê, eu fico espantado, eu fico falando: meu Deus, se a coisa piorar, eu acho que não tem nem como piorar mais. Para alguns que estão vivendo certas situações, não, irmão, agradeça o que você tem, o que Deus te deu, quem você é, o que Ele fez na tua vida. Continue firmado nas promessas e deixa que Deus cumpra o seu propósito em sua vida. Versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes,
todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Sabe o que ele estava querendo dizer? Todos, sem exceção. Todos, porque anteriormente ele foi claro em dizer que Lucas estava com ele, mas aqui não. Ele está se referindo ao dia que ele estava preso, no dia da audiência, do julgamento. Ele esperava que pelo menos mais próximos estivessem ali, mas não estava sequer um. Todos me desampararam, todos, que isto não lhe seja imputado. Tem gente que diz, já que me desamparou, que se arrepende. Outros querem pagar com a mesma moeda. Já vou antecipar para você que está servindo a Deus. Vai ter momentos que Deus vai permitir que todos te desamparem, que você se encontre sozinho no meio do vento, no meio da tempestade, no meio da provação, em dias de angústias e aflições. Porém, não deseje o mal a eles. Não pague com a mesma proporção. Peça a Deus para que tenha misericórdia, porque assim acontece da mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo. E o que aconteceu? Versículo 17: mas o Senhor, ele poderia ter dito, mas o Senhor estava lá comigo. Geralmente quem vai para uma audiência vai fazer o quê? Se não é o réu, se não é o advogado de defesa, as demais pessoas que vão acompanhar ali vai para fazer o quê? Assistir. Vou ver. Abre-se para a família do acusado. Abre-se para a família da vítima. Eles vão assistir à audiência. Por isso ele frisa, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Não entendi. Paulo já tinha pregado fora da prisão, mas tinha gente que tinha que ouvir dentro da prisão. Paulo já havia pregado em dias de bonança, meu Mário, mas tem gente que precisava ouvi-lo nos dias de escassez. As últimas palavras do apóstolo Paulo nos fazem refletir nesta noite. Se nós soubéssemos que hoje seria o nosso último dia de vida, o que a gente faria? Qual seria a nossa atitude, o nosso comportamento? Agradecer? Aleluia. A gente não para pensar que um dia nós teremos que enfrentar a morte. Uma coisa é falar da boca para fora, mas eu sei que um dia eu vou morrer. Tu pensas que é que nem lâmpada que se apaga? Não, meu irmão. Não. Se fosse assim, simples demais. Eu vi um camarada em cima de uma cama no hospital de base, quando eu trabalhava lá. E as duas, a esposa e a amante brigando para ficar com ele. Tu pensa que ele era bonito? Deitado em cima da marca.
tumor aqui, ó, na o quê? Nádegas, né? Nome chique, né? Para não falar como o povo costuma. Nádegas. Um buraco desse tamanho assim, ó. E um dia eu cheguei na porta, fiquei olhando, e a mulher tá lá com uma pinça desse tamanho, tirando os vermes desse tamanho assim, ó. Tirando os vermes, comendo homem vivo. E ele gritava: ai! Eu não sei o que era pior. Se era a dor que ele estava sentindo, os gritos, ou a podridão que estava dentro do quarto, que da porta você não suportava o mau cheiro. Aí tem gente que pensa assim: eu sei que um dia eu vou morrer, mas a gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe, irmão. Não é tão simples assim. Agora, se o camarada tiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, aí é diferente. Ele faz que nem Estevão. Enquanto o povo apedrejava, ele viu o céu se abrindo. Alamancho remene canta labas. Se tiver cheio do Espírito Santo, faz que nem os nossos irmãos da igreja primitiva, da antiguidade, que olhava para os leões dentro das arenas e gritava e dizia: me devorem, comem a minha carne, roem os meus ossos, mas a minha alma vai se encontrar com o Criador, o dono da vida. Se tiver cheio do Espírito Santo, cheio da presença, faz igual os irmãos da igreja primitiva, os nossos irmãos da antiguidade na fé, que mesmo queimando dentro das fogueiras em praças, gritava e dizia: queimem a minha carne, queimem o meu corpo, mas a minha alma vai se encontrar com o Criador na eternidade. Aleluia. Será que estamos prontos para enfrentar a morte? Será que estamos prontos para entrar em um hospital despedindo de todo mundo e depois sair dentro de uma gaveta? Será que estamos prontos para enfrentar a morte em deitar em uma noite fria e quando amanhecer o dia ser diagnosticado morto com um ataque fulminante? Será que estamos prontos para enfrentar a morte? A palavra dessa noite nos traz uma reflexão. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está o teu grau de intimidade com Deus? O teu relacionamento com Deus? Tu está perto ou tu está longe? Porque muitas das vezes nós criamos impedimentos para se aproximar do Mestre. Muitas vezes nós estamos que nem aquela multidão que acompanhava o mestre quando se encontrou com a mulher do fluxo de sangue. Quem estava perto não dava importância. Quem estava longe não podia nem se aproximar. Estava lá: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada, eu ficarei Imagina o que olhando para aquela mulher dizendo: impura, tu não pode estar aqui perto do mestre, ele não vai te ouvir, ele não vai te dar atenção. Ela não deu ouvidos. Imagina ela olhando para os trás e dizendo: não importa, não precisa nem eu falar com ele, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Que às vezes quem está perto não dá tão importância como deveria dar. Não se comporta, está perto, mas não dá importância. Faz que nem o cego sentado na beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguém que estava perto, em vez de ir lá e ajudar quem está distante a vir para perto, não, se levanta e diz: ó, cala, o mestre não vai te ouvir. Mas ele não deu ouvido. Mas ainda ele gritava: Jesus, filho de Davi. Aí o Senhor para e manda chamá-lo. O que para nós hoje pode ser peso, cansativo, um fardo terrível, amanhã pode se tornar a nossa maior necessidade. Desperta, igreja. Desperta, cadê a igreja viva?
Cadê a igreja viva que não tinha mau tempo para estar na casa do Pai? Que tempos é esse que nós estamos vivendo, igreja? O pastor tem que estar lembrando, irmão, amanhã tem culto. Amanhã, depois da manhã, tem campanha. Que tempo é esse que a gente está vivendo? Teve reunião, eu nem sabia. Como é que tu vai saber se tu não vem nos cultos? Hoje o pastor adula pessoas para vir para a igreja. Vamos lá, irmão, pelo amor de Deus, não desista. Irmão, é consciência plena de cada um de nós. Se você perder o carro, você compra outro. Se perder a casa, você compra outra. Se você perder os utensílios, você compra outro. Agora, se perder a salvação, já era. Já era. Elemanto de glória liminar catlavastéria. Hoje a nação brasileira está chorando a partida da bispa Keila Ferreira, esposa do presidente da maior convenção do Brasil, Ministério de Madureira. A mulher deitou para dormir, mas no outro dia acordou. Estava viva num dia, no outro dia não estava mais. Ataque fulminante. Como está a nossa vida? Eu já falei aqui, eu vou tornar a repetir. No dia que eu levei a Nevaristo para a UPA do Novo Gama, agarrou na minha mão assim e não conseguia nem falar, só com os olhos ela dizia assim meio que, fica aqui. Eu segurei, já entrou aquela equipe médica e disse, para fora. Todo mundo para fora. O teu pastor só vai com você até um determinado ponto. O teu esposo, a tua esposa só vai com você até um determinado ponto. Chega limite na nossa vida que é só nós e Deus. Nós precisamos de um despertamento espiritual. Está faltando a igreja da atualidade sentir sede. Não só de água, mas sede da palavra. Sede de congregar, sede de cultuar, sede de estar presente, sede de fazer valer a responsabilidade pela qual a nós Deus confiou, irmão. Você não tem a dimensão do que eu estou falando aqui. O que eu enfrento, o que eu vivo diariamente, muita gente não tem nem um pouco de entendimento do que a gente enfrenta. Quando a gente consegue resgatar uma família de volta para a casa do Pai, você recebe a notícia que a outra família foi arrastada para o mundo. É possível sim estar na presença de Deus sem se desviar, irmão, é possível. Eu estou há 22 anos pastoreando, fazendo a obra, pregando, 22 anos. Em 22 anos eu nunca me desviei. Porque o Senhor é mais forte do que quem se desvia? É porque o Senhor não passa provação, tentação, luta? Passo também. É porque o Senhor não desanima, não fica fraco, desanimado, sem força? Não, eu sinto tudo isso que você sente, tudinho, e um pouco mais. Tem dia que a gente vê o dia amanhecer angustiado, e tu pergunta qual é o motivo. Será que alguém aqui já passou por isso? Está angustiado a noite todinha, uma agonia. O que foi? O que está acontecendo? Não aconteceu nada, nem sei porquê. A Bíblia fala sobre as aflições do justo. As angústias, as aflições virão, mas a gente permanece. O que muda é que a gente decide não desistir. Desistir não, se desistir solucionasse os nossos problemas, eu seria o primeiro a falar, desisto, vai resolver. Se você desistir, as coisas vão ficar boas para você. Não, conversa. É persistência, é perseverança,
é estar firmado na rocha que é Cristo, é não se firmar em homens, porque os homens são falhos e nos decepcionam. É se apegar com Deus, é olhar para Deus. Muita gente não consegue firmar porque olha para a vida do outro. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então não faça o que ele, o que ela fez e faz. Faça o que é certo, o que é correto, e permaneça firme na presença de Deus. Porque tem gente que está correndo perigo. Correndo perigo. Uma vez eu fui visitar um crente que faltou 2 cultos. Eu falei, eu senti a tua falta nos cultos. Sabe qual foi a resposta do crente? Não, bispo, eu vou voltar, eu vou reconciliar. Oxi, 2 cultos sem vir. Já desviou. Que é isso, irmão? A nossa vida não é só de vencer, 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 não. Que hora que a gente tropeça, cai, se machuca, mas vai ficar em casa fazendo curativo, passando metiolate, passando... Não, meu irmão, caiu, se machucou, se levanta e diz, eu vou continuar lutando, eu vou continuar correndo, eu vou continuar avançando, porque a corrida, a carreira ainda não acabou, eu vou permanecer. Eira mai churicala mantare menéria. Questi ti apleio gloria tua castera mai chukela lai. Maoria surimitu yantro caite pleisi tonouti antocaio leve condorias termicouki turis te camanuto provisteria labaio shadacasto que te ploki clumiando plaias tiro alha estéreo non recapai chuchorge vai nurken te claste cateria. Eu sou Deus zeloso. Eu estou testando e provando os vossos corações. Mas há entre vós alguns que estão com a estrutura trincada, outros estão quebradas, outros estão desalicerçadas. Mas nessa noite eu vim como oleiro para reparar o vaso, tirar os trincados, as rachaduras e encher de azeite. E encher de azeite para viver um novo tempo. Assim diz o Senhor. Não tem como esconder um candeeiro debaixo de uma mesa. Ele vai clarear, ele vai resplandecer. Mas se o candeeiro estiver se apagando, vai chegar a hora que ele vai se apagar. E o que eu faço? Coloca combustível nesse negócio, coloca lenha nesta lama, coloca esse negócio para fluir, para funcionar. É tempo da gente não se conformar em sermos crentes vazios. Chega do culto cansado, tem ânimo para os nossos afazeres, tem ânimo para o trabalho, tem ânimo para os compromissos, mas para Deus não tem ânimo para fazer. Já estou terminando. E Deus não colocaria esta palavra no meu coração nesta noite por acaso. Tu tens valorizado a tua vida, a tua comunhão com Deus, a tua intimidade com Deus, porque tem gente que só valoriza as coisas depois que perde. Não espere perder para você valorizar. Nós estamos vivenciando dias em que muitos não querem mais ir à igreja. Mas eu não sei quando vai ser, se está perto ou se está longe. Uma coisa eu te garanto, que vai chegar um tempo, porque a Bíblia diz, muitos vão desejar estar num culto como este, mas vão chegar na porta e a igreja vai estar
fechada e vazia. E não é porque mudou de endereço. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não sejamos os tais que vão presenciar isto, mas que nós sejamos daqueles que já vamos estar lá na glória com o Deus da Bíblia. Eu finalizo a mensagem dessa noite perguntando: aonde é que está você, que decide nesta noite assumir de forma ampla e real um compromisso com Deus? Porque o que o mundo tem para te oferecer não te leva à vida eterna. Não leva. Não leva. Não conduz o homem à vida eterna, mas sim ao sofrimento eterno. A palavra dessa noite é uma palavra de confronto. Esta palavra nos confronta, mas é ela que vai nos conduzir ao caminho da verdade e da salvação. O Senhor te ama, Ele te chama e Ele quer te salvar. Eu já falei várias vezes, é que nem batismo nas águas. Hoje, não, antigamente 100% da igreja participava da ceia. Nos dias de hoje os crentes faltam o culto de Santa Ceia, para não deixar transparecer que não vai cear. Outros têm pendências e não resolvem as pendências para cear. E certa feita Jesus disse, não foi eu, foi o mestre: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo na eternidade. É a Bíblia que diz. Vai viver até quando assim? Hoje o que pode causar inquietação em nós por conta das palavras que mexem na nossa ferida, amanhã pode ser a nossa maior necessidade. Tem alguém nessa noite que reconhece que precisa recomeçar na presença de Deus? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Todos estão firmes? Todos estão 100% com Jesus? Eita glória, que maravilha! Que maravilha! Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que façamos como o apóstolo Paulo fez, cumpriu o seu propósito, ainda deixou um legado e deixou um incentivo a Timóteo para continuar a sua missão nessa terra. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.